De volta aqui com vocês para a segunda parte da nossa aula. E aí estávamos falando sobre o registro ou simplesmente o struct, essa estrutura onde a gente pode armazenar diversos dados diferentes. A gente percebeu que ele tem as desvantagens de, com acesso, acessar essa estrutura leva um maior tempo, gasta-se um maior processamento da nossa máquina. Então, qual a motivação para que eu armazene dessa forma certos dados? Pela questão de organização. Por mais que armazenar diversos itens em um vetor ali, um próximo ao outro de memória, seja mais rápido de inserir, mais rápido de criar, mais rápido na busca, mas ele tem a questão de só poder utilizar o mesmo tipo. E um registro, algo como um formulário, pensa em um formulário para um sistema, um formulário para um site, a gente tem tipos diferentes. E como eu vou organizar, chamar tudo isso? Se vocês forem pensar algo como um cadastro de funcionário, imagine só num cadastro de funcionário que você tem que colocar tudo, nome, sobrenome, idade, número da carteira de identidade, número do CPF, você colocar aquilo tudo, esse formulário completo, dentro do seu sistema. Ao inserir tudo isso dentro do seu sistema, aí você quer chamar esses dados. Você tem que chamar item a item, nome, chamar idade, chamar documento CPF, você tem que chamar item a item, variável por variável ali para ser mostrado. Não é bem mais fácil se eu armazenar tudo isso dentro de registro, e aí eu chamo só, digamos que dentro desse nosso registro eu chamei de funcionário, aí eu chamo funcionário 1, aí vai aparecer todos os dados daquele primeiro funcionário. Funcionário 2 e assim por diante. E esse 1, 2, 3 fosse o número da matrícula, o número de registro, o número de índice desse nosso funcionário ali armazenado nessa base de dados. Então, por questão de busca por organização, nós, seres humanos, é bem mais prático desse modo. A gente utiliza essa estrutura porque é mais fácil da gente encontrar tudo isso. E a gente vai perceber que futuramente, quando vocês estiverem evoluídos no desenvolvimento, na programação, que o struct, por enquanto, eu estou armazenando o quê? Vários itens de tipos diferentes, mas são variáveis. O que eu posso utilizar dentro desse nosso registro, eu posso utilizar também outras estruturas. Eu posso utilizar vetores, posso utilizar matrizes. Então, ao invés de chamar somente um vetor, dentro daquele vetor de notas, a gente já viu como é que armazena várias notas de alunos diferentes dentro de um vetor. Posso fazer isso chamando dentro dessa estrutura? Posso. Então, tudo depende de como você vai criar o teu laço de repetição. Para a gente entender um pouco mais, nesse primeiro exemplo que a gente viu na primeira parte da nossa aula, a gente viu a criação de um registro, onde os dados, o nome, a nota do aluno foi incluída ali naquele registro. Mas vamos pensar se fosse mais de um aluno. Vamos pensar agora colocar mais dados, sem utilizar o laço, porque o laço vai engrandecer muito o nosso passo aqui. Em uma aula mais adiante, quando a gente estiver mais hábeis com o struct, aí eu vou trazer com a utilização do laço, a utilização do while, essa condicional, a gente faz isso com a utilização até de menu junto ao registro. Mas para a gente entender, vamos colocar mais de um dado, mais de um só aluno dentro desse registro. Vamos entender aqui no exemplo que eu trouxe no nosso slide. Então, eu tenho nesse segundo exemplo, vamos ver o que se pede nesse segundo exemplo. Nesse segundo exemplo, ele está pedindo cadastro de livros. Tem ali livro 1, pede o título, livro 1, o autor, livro 1, o assunto, o ID do livro, ou seja, ele pediu algumas informações de tipos diferentes daquele livro. E assim, depois ele vai repetindo mais outro título, assim, outro autor, e assim por diante. Ele sai colocando autores, tipos diferentes. Para reduzir o nosso código, para reduzir esse nosso código, para caber na nossa telinha, para ficar bonitinho, eu não saí pedindo para a pessoa digitar. Digite o primeiro nome, digite o título do livro, o autor. Eu não saí pedindo tudo isso, para que coubesse aqui na nossa tela. Mas eu vou trazer ainda um exemplo e vou colocar lá no GitHub, é claro, para vocês experimentarem isso, utilizando o laço, pedindo dado a dado,
colocando os enfeites, tipo, esse daí seria bem legal se eu colocasse ali biblioteca, logo como título do nosso programa, fazendo toda essa firula a mais para ficar mais belo. Mas vamos para a prática aqui, o que a gente precisa para criar esse programa. Eu tenho ali, opa, Hildo, dessa vez o struct você não criou dentro do main, você separou. Vocês perceberam isso? Que eu inicio ali a partir da linha 4, tem ali um outro struct, uma nova estrutura, e essa nova estrutura ali, tá ali a estrutura, está criada fora do nosso main. Então quer dizer que se ela está criada fora do main, eu posso colocar essa ação em um documento à parte, em um arquivo à parte, não posso? Então quer dizer que eu posso criar um documento onde nela vai ter vários structs diferentes. Vamos pensar que eu tivesse um struct para livros, eu tivesse um struct para as pessoas, ou seja, os usuários, os alunos que vão vão locar esse livro. Eu posso ter ali funcionários, os funcionários das bibliotecas, ou seja, eu crio cada essa estrutura. Então eu posso criar vários registros montando o nosso sistema como um todo. Esses registros aí, tipo esse struct livros, vocês vão ver que no futuro isso aí é o banco de dados todinho. Um struct ele é perfeito para você inserir isso aí direto dentro do banco de dados. Então é o início, é o primeiro passo, isso aqui é o engatinhar dentro do mundo do banco de dados. Tá, então eu crio aqui, eu posso criar ali da linha 4 à linha 9, foi criada essa primeira estrutura de livros. Mais adiante a gente vai entender que a gente pode criar várias outras estruturas dentro do mesmo algoritmo, e é por isso que é interessante a gente separar o nosso código. Linha 1, 2 e 3 tem as bibliotecas básicas, std.io, eu chamei a string, a biblioteca string, que também vai precisar aí, porque eu vou utilizar a função strcpy, ou seja, a nossa função de cópia. Lembra da CPY? Copy, é a de cópia. Preciso da string, ela é uma string. Lembra da nossa aula das várias funções especiais que tem dentro da biblioteca de string. E eu disse que elas sempre se iniciam por str. Então tá lá, linha 2, a nossa biblioteca string. Linha 3 vem a nossa locale, quer dizer que eu vou utilizar caracteres especiais nesse nosso código. E vem o nosso registro. Bora entender esse registro, como é que ele funciona? Eu iniciei dizendo que ele é uma estrutura e dei o nome para ela de livros. Dentro dessa estrutura, o que vai ter? Vai ter ali, primeiro passo, um tipo caractere, que vai ter o nome de título, e o máximo de tamanho dela é 50. Ei, Hildo, peraí, título, tem ali na frente ali os colchetes, 50, isso aí é um vetor, então quer dizer que eu já estou armazenando um vetor e nem tinha percebido? Sim, estamos armazenando vetores. Podemos armazenar matrizes? Podemos, qualquer tipo o registro vai aceitar. Então a gente tem ali o título, tamanho 50, esse vetor 50, autor, caractere também, tamanho 50, assunto, caractere também, tamanho 100, e chamei um ID, underline livro, do tipo inteiro, que ali eu vou armazenar justamente o ID, o registro desse nosso livro. Bora para o nosso programa principal. Ali na linha 10 começa o programa principal, vem chamada da nossa biblioteca locale na linha 11, e aí linha 12, que é o que eu quero que vocês entendam. Vocês lembram que a regra para criar uma estrutura era sempre fazer o seguinte, um struct, chamo struct, aí eu vou colocar aqui um diferente, aluno, abre a nossa chave, internamente vai ter as variáveis, eu vou chamar uma variável aqui só para incluir, uma variável A, vou fechar isso aí, e agora é o que interessa para a gente. Ali no final, depois do código do nosso registro, eu não tenho que chamar struct, dizer a variável que eu quero criar, vou chamar essa variável de variável S, vou chamar ela de S. E dizer o tipo dela, qual é o tipo dela? Aluno. O que eu estou falando? Eu estou dizendo que eu estou criando uma variável S, ela é do tipo aluno e ela é um struct, é aquele struct lá no começo. Ou seja, é aquela estrutura, esse nosso registro que eu estou armazenando dentro dele ali. E a gente viu ali na linha 4 para a linha 9,
que eu não chamei uma variável, não foi? Eu criei só o registro, mas não apontei a variável para aquele registro. Por quê? Porque aquilo ali é uma estrutura genérica. É uma estrutura, é como se eu estivesse criando somente a estante para armazenar os dados. Eu não estou armazenando os dados ali ainda, mas estou criando só a estante para armazenar aqueles dados. E aí, na linha 12 e 13 é onde está acontecendo a grande jogada. Na linha 12, eu estou chamando struct livros, ou seja, eu chamei aquela estrutura, aquela estante, aquele modo de armazenamento. E disse que o nome dessa variável aí é livro 1. Então eu criei uma variável chamada livro 1 e essa variável armazena aquela estrutura que tem lá dentro de a variável livros, aquela lá da linha 4. Linha 13, chamei agora uma outra variável, chamei a variável 2, livro 2. E qual é o tipo dela? É também daquele mesmo tipo lá, livros, struct livros. Então quer dizer que a cada vez que eu crio uma nova variável e digo que o tipo dela é esse, eu estou criando um espaço diferente, uma tabelinha diferente dentro do nosso programa. Então, cada uma vez dessa que eu chamar um struct livros 1, o livro 1, eu posso armazenar ali os dados do primeiro livro, eles vão ficar separados. E chamo 2, vão ficar os dados do segundo. Então eu posso usar isso para alunos, colocando os 10 alunos da minha turma? Pode. E ao criar chamar esse livro 1, livro 2, só tem 2. Eu poderia chamar 10, 30, eu posso chamar vários aí? Pode, depende do laço que você criar. A gente só não fez o laço. Só não fizemos o laço. E aí vem ali as especificações para cada inserção, em cada momento. Então, na primeira inserção ali, na linha 15, eu venho ali um copy de tudo que é digitado. Eu não pedi para a pessoa digite o título do livro. Eu já estou inserindo diretamente, internamente ali, o dado. Título genérico vai recair dentro de quem? Dentro do registro livro 1, ponto título, ou seja, lá em título, no livro 1, na estrutura do livro 1, vai cair aquele nomezinho ali, título genérico. E assim por diante, blog type vai cair, vai dentro do espaço ali, livro 1, autor, fazendo cada um deles receber esses itens. Ah, você está vendo na linha 18 que eu não utilizei o copy, eu não utilizei o str copy, eu utilizei diretamente livro 1.id, underline livro, recebendo logo o número, a gente pode fazer desse modo também. Não é obrigado a utilizar a função. Mas eu poderia ter utilizado a copy? Poderia. Eu estou fazendo isso para mostrar novos caminhos para vocês. E aí vem na linha 19, ali, linha 20, a inserção dos dados do segundo registro, o livro 2. E aí a gente faz o mesmo passo, inserindo cada um dos espaços ali, título, autor, assunto e ID, dentro daquela estrutura para o livro 2. Se eu quisesse mais livros, ou eu saía copiando da linha 19 a linha 23 e colocando abaixo aí no meu código, livro 3, livro 4 e assim por diante. E aqui, nas linhas 12 e 13, eu teria criado a variável livro 3, livro 4, livro 5, ou inteligente do jeito que vocês já são, do jeito que vocês já aprenderam aqui a utilizar o nosso laço, vocês fariam uma estrutura de laço. Eu até deixo o desafio para vocês, porque eu ainda não vou trazer essa estrutura, porque a gente fica gigantinho, viu, o nosso código. Mas eu vou trazer para vocês um exemplo já com a estrutura de registro sendo preenchida por laço. Mas você já percebe aí que não tem diferença. Eu estou praticamente preenchendo esse meu registro da mesma forma que eu poderia preencher uma matriz, da mesma forma que eu preencho um vetor. A gente já fez isso. E aí, a mostrar. Como é que eu posso mostrar isso? Eu posso chamar os vários prints aqui, mostrando item a item. Por enquanto, vamos continuar nessa vibe aí de chamar item a item para a gente entender. Mas eu poderia chamar do registro como um todo? Poderia. Mas eu queria mostrar item a item aqui,
mostrando que eu posso acessar cada item dentro daquela estrutura. E percebam que, se eu chamar a estrutura do livro 1, vai mostrar os dados que foram armazenados dentro do livro 1. Livro 2, dados que foram armazenados dentro do livro 2. Isso quer dizer o quê? Que eu posso criar aquele nosso programinha com os vários alunos, notas dos alunos, através de registro. E aí, só para fechar com chave de ouro o nosso struct, eu poderia armazenar tudo isso dentro de um arquivo à parte, dentro de um arquivo de escrita, dentro de um TXT, dentro de um banco de dados. Aí a gente vai entender um pouco mais de como isso é feito ainda hoje. Mas primeiro vamos entender o tipo de alocação de memória. A alocação dinâmica. Sempre que escrevemos um programa, é preciso reservar espaço para as informações que serão processadas. Para isso, utilizamos as variáveis. Uma variável é uma posição de memória que armazena uma informação que pode ser modificada pelo programa. Ela deve ser definida antes de ser usada. Infelizmente, nem sempre é possível saber, em tempo de execução, o quanto de memória um programa irá precisar. Por exemplo, nesse programa, faça um programa para cadastrar o preço de N produtos, em que N é um valor informado pelo usuário. Aí a gente vê aqui, no início, foi criado a variável N, está lá int N, e uma variável I. Foi criada também uma variável do tipo double, produtos, que é um vetor do tipo double, que ele vai armazenar N posições, aquele Nzinho bem ali. Isso é errado por quê? Porque nesse caso do vetor, vocês lembram que o vetor, como eu chamo o vetor? Eu chamo a primeira posição. Mas esse vetor aí, eu não sei quantas posições ele vai ter. Por esse motivo, isso é errado. A gente tem que saber esse valor aí desse N. A gente tem que apontar logo esse valor de N. Por esse motivo, que você pode iniciar ali N e Y, e você pede para a pessoa, digite, dá um print, digite o número, o tamanho do seu vetor, a quantidade de produtos que vai ser armazenado. E aí essa quantidade fica armazenada dentro de N. E aí sim, você cria o vetor com aquela quantidade de posição. Então eu posso criar, vamos pensar o seguinte, eu posso criar um vetor, porque o vetor, gente, bora recordar o seguinte, eu vou criar um vetor aqui com 4 posições. O vetor, a primeira posição dele, a posição 0, é o que é o endereço dela, que vai indicar o que tem ali adiante, o restante, o tamanho dela. Mas se você não define ali o tamanho daquele vetor, se você coloca ali que ela é N, se eu colocasse algo como um vetor indefinido dessa forma, é diferente de um vetor que eu coloco ali o espaço, a nossa variável N, quando o N não tem nada. Porque quando eu coloco um V e não tem nada dentro, eu estou dizendo, olha, o primeiro endereço vai ser esse. E quantos eu vou crescer? Não, eu só estou apontando que poderá crescer aqui adiante. Agora, quando eu defino que dentro daquele vetor N ali, ele vai crescer ao tamanho de N, o teu computador não entende. O teu processador olha assim, qual é o tamanho de N mesmo? Ele não sabe o que é N. E aí, resultado, vai dar uma falha bem ali. Por isso, é necessário você definir anteriormente qual o espaço inicial, qual o tamanho que eu devo alocar de memória para indicar o espaço inicial e até mesmo o espaço final de memória reservada. A alocação dinâmica permite ao programador criar variáveis em tempo de execução, ou seja, alocar memória para novas variáveis quando o programa está sendo executado, e não apenas quando se está escrevendo o programa. Quantidade de memória é alocada sob demanda, ou seja, quando o programa precisa. Então, conforme você vai executando seu programa, é que ele vai utilizando memória. Vocês devem lembrar, lá da aula de arquitetura, que a professora Amanda deve ter falado para vocês, teve uma aula sobre memória. Vocês recordem disso aí se vocês assistiram. Quem não assistiu, vai lá, pode ir lá no nosso canal e procura a aula dela sobre memórias, memória RAM. Ela falou sobre isso. Na memória, a gente sabe que lá no gerenciador de memória, a gente mostra que conforme você vai abrindo ali um programa, ele vai acumulando, ele vai utilizando memória
e vai ali soltando ali espaço, vai liberando espaço de memória. Ou seja, durante a execução é que um programa vai utilizando. Não pense que você abrir um programa como o Word, ele ocupa ali algo como, vamos pensar logo 500 MB de memória. Vamos pensar que ele ocupou 500 MB dessa memória RAM. E ele vai ficar com aquele 500 ali ocupado todo o tempo. E não vai crescer e também não vai diminuir. Não, ele vai, conforme o uso, ele pode gastar mais ou pode gastar menos. Um exemplo disso é que vocês já devem ter, estar com um joguinho, você está com um joguinho aberto no seu celular, está utilizando ali aquele joguinho, e aí chega em certas fases, aparece o chefão, aparece um gráfico mais pesado, e seu celular começa até a esquentar, ele fica mais lento. Por quê? Está utilizando mais memória. Ele está utilizando mais memória quanto a isso. Ó, o Hugo apareceu aí. Bom dia, Hugo. Está de volta aí assistindo a gente como sempre. O Hugo mandou a seguinte mensagem aí no nosso chat. Ele está perguntando se um arquivo TXT poderia ser aberto normalmente por qualquer programa. Qualquer programa que faça a leitura de TXT. Bloco de nota, qualquer programa que leia o TXT, ele vai conseguir ler. Então, peraí, aqui a gente vai aprender isso hoje, viu, Hugo? A gente criar um programa, a gente criou aquele algoritmo de notas e guardar essas notas dentro de um arquivo à parte, esse TXT, eu poderei utilizar um outro programa para ler esse TXT? Com certeza. Notepad, bloco de notas, vai conseguir abrir ele lá e vai estar tudo escrito, tá? Depois eu quero que vocês deem uma olhada, eu ainda não subi lá para o GitHub, eu já comecei a aula dizendo, ó, vacilei, esqueci de subir para o nosso repositório. Vai estar lá no repositório esse programa que eu vou mostrar hoje aqui, de criação desse arquivo TXT. Vocês vão perceber que vocês escrevem e ele já guarda dentro do TXT. Ele cria um TXT novo. Vocês vão perceber que isso é possível de fazer. Então, nesse caso aqui, como um programa ele usa a memória conforme o programa precisa, ele vai ter assim menos desperdício de memória. Espaço é reservado até a liberação explícita. Depois de liberado, estará disponibilizado para outros usos e não pode mais ser acessado. Espaço alocado e não liberado explicitamente é automaticamente liberado ao final da execução. Ou seja, tu está com o programa Word ali aberto, ele está ocupando vários espaços e disse que a execução no espaço de memória ele está ali utilizando naquele momento é dele. Ninguém vai invadir aquela memória. Mas aí você vai e fecha o Word. O que acontece com aquela memória na sua memória RAM? Fica livre, está liberado. Quem quiser utilizar, o Word não está mais sendo utilizado. Bora entender um pouquinho aqui, nesse nosso exemplo aqui, alocando a memória. Eu tenho aqui, vamos pensar que isso aqui seja algo próximo ao que a gente vê lá dentro da memória RAM. Tem a memória. Tem ali em posição, seria justamente algo próximo ao endereço daquela memória. Tem a variável que eu estou criando. Vamos imaginar que a posição 119 está lá livre, ó, ninguém está utilizando. Quem quiser pode utilizar. E aí eu criei no espaço 121 um ponteiro, chamei um ponteiro ali P. Qual é o conteúdo? Ele está null, está vazio. O que isso quer dizer? Ele está null, ou seja, está vazio, não tem nada nele, mas ele já reservou o cercadinho dele ali. Ele já está dizendo, ó, vou utilizar alguma coisa, vou apontar para alguma coisa, mas ele já está criado, já está utilizando espaço de memória. Quando você cria no ponteiro, você diz o seguinte, olha, ponteiro que foi criado no endereço 121, eu quero que você reserve o vetor que foi criado ali no espaço 123. Lá no espaço 123, digamos, eu vou chamar um vetor, vou chamar ele de P, e vou, tá lá, 4. Isso é um 4, gente, parece um 1, mas é um 4, viu? Aí. Tá aí, foi criado o vetor, tá lá. Quando eu criei o ponteiro, eu estou apontando lá para o primeiro endereço desse vetor, que é o P0. Então, o primeiro endereço, o endereço 123, está apontado lá no espaço onde eu tenho o conteúdo do nosso ponteiro, lá na linha, no nosso endereço 121. O que vai ter dentro do conteúdo dele? Vai ter um endereço de alguma coisa, vai ter o endereço 123, que aponta para aquele vetor, o P4, na posição P0. Isso aqui a gente viu falando de ponteiro na aula passada. Bem, entendido isso, como a memória
dinâmica funciona, ou seja, ela pode ser realocada, pode ser modificada a todo tempo. Programa fechou, pode encerrar, fecha aquele programa que a memória está livre. Vamos entender algumas funções, as funções de alocação dinâmica que ficam disponíveis dentro da stdlib. Gente, eu vou tentar passar essas 4 funções aqui com alguns exemplos, mas não vou mentir para vocês não, elas você aprende mesmo na prática. Vocês vendo eu fazer aqui, eu mostrar o exemplo, vocês podem até ficar ainda meio duvidosos. É interessante depois você pegar esse código aqui com cada uma delas e experimentar o uso. A alocação dinâmica, ela não tem tanto demonstração, vocês não é tão visual isso para nós, porque isso acontece dentro da memória RAM. Então é algo que só em programas, você está criando um sistema e você já está trabalhando no refinamento, você quer que seu sistema utilize menos memória do tal computador, você quer que ele trabalhe em computador mais fraquinhos, então você faz justamente o uso dessas funções. Então ver aqui o uso real delas é meio difícil para nós, tá? Vamos só entender isso, que ela é menos visual, ela é mais conceitual. A gente tem aí 4 funções básicas, existem diversas outras, mas vamos olhar as funções básicas dentro da alocação dinâmica que fica dentro da stdlib. A malloc, a calloc, realloc e a free. As 4 aí, a gente vai entender que o modo, as funções dela, o uso delas, vai nos ajudar justamente quando a gente estiver criando esse arquivo externo. Bora entender primeiro a malloc. Malloc. A função malloc serve para alocar memória e tem esse protótipo. Ela tem ali, eu chamo ela, no caso eu chamei ela do tipo void, sem retorno, e aí internamente eu passo os parâmetros do que eu quero que seja alocado, como vai ser alocado. Sua funcionalidade, dado o número de bytes que queremos alocar, ou seja, eu digo quanto que eu quero alocar de memória, ela aloca na memória e retorna um ponteiro void, vazio, para o primeiro byte alocado. Exemplo de uso, reserva de parte de memória para uma aplicação sem perder parte para nenhum outro programa. Vou voltar aqui para a gente ver o que seria o uso dessa malloc. Para criar esse ponteiro aqui, a gente não tinha aquele pezinho ali. Eu que desenhei ele. Ele foi criado depois, mas eu criei o ponteiro antes de ter a coisa para ele apontar. Era um ponteiro vazio. É possível criar um ponteiro vazio, um ponteiro que não tá ali, foi criado, mas ele não tem nada, não tem endereço nenhum dele? Claro, utilizando a malloc. Então, depois que o nosso vetor foi criado, que o ponteiro apontou para aquele vetor, retornando lá. Qual a função principal dela? Eu quero reservar uma memória. Vamos imaginar o seguinte, gente. Vocês estão criando um joguinho. E nesse joguinho, vocês sabem, como eu disse o exemplo agora há pouco, chegou no chefão, tem um gráfico pesado, o chefão ele vem cheio de energia, cheio de coisa, e aí isso vai gastar, vai comer uma memória a mais. E aí, o que acontece? Quando você faz o teste do teu programa, digamos que lá esse aplicativo que você criou, esse joguinho para dispositivo móvel que você criou, ele usa em memória RAM uma média de 1,5, ou seja, a média de 1,5 GB de memória RAM. Esse é o espaço que ele está comendo ali na memória. Você tem um smartphone ali com a memória de 3, 4 GB de memória RAM. Ele vai estar ocupando 1,5. Eita, é pesadinho ele. Não, nem tanto, isso aqui é normal para jogos. Mas o que acontece quando ele chega naquela fase, chegou o chefão, chegou o momento que o chefão vem cheio de variáveis dentro dele, as variáveis no nosso código, nosso algoritmo. Vamos visualizar esse chefão como um algoritmo. E aí ele vem acessando esse algoritmo que está criando várias variáveis naquele momento, alocando memória. Ele está criando vetores, matrizes, para que o chefão apareça. E isso faz com que sua máquina fique lenta. Por quê? Quando só nesse momento, o ápice do jogo, digamos que ele aumente isso para 2,5. 2,5 GB. Ele aumentou em 1 GB só por causa do chefão. É isso aí.
Então é bom você trabalhar mais nessa, como você vai alocar essa memória aí, como você está utilizando seu código nesse chefão aí. Vamos tentar refinar esse código. Mas qual seria a solução para cheguei na fase, cheguei o chefão e aí meu celular simplesmente ele fecha. Por que ele fechou? Já aconteceu isso com vocês? Vocês estão ali abrindo um joguinho, abrindo um programa e de repente só fecha. Fechou. E aí toda vez que você tenta ir para aquela tela naquele programa, fecha de novo. Isso aí é um clássico de uso de memória, falha em uso de memória em um programa. Porque o desenvolvedor disse, olha, meu programa precisa de 1,5, mas quando chega naquela fase do chefão, ele gasta 2,5. Como é que a gente resolve isso? Malloc na cara. O malloc, ele faz o seguinte, começou o programa. Quando começou o programa, ele vai e diz aqui nesse num, que ele está reservando 1 GB de memória RAM. Caraca, doido, 1 GB de memória RAM já está reservado ali para aquele programa? É. Então, qual é o pré-requisito para você jogar o meu aplicativo? O seu computador, ou o seu celular, ele precisa ter 2,5 GB livres em memória RAM, para você poder jogar o meu joguinho. E aí, quando inicia, tá leve ali, ele está gastando 1,5, mas 1 GB ele está ocupando, só reservado. Ó, reservei aqui, ninguém usa. Ninguém vai usar meu 1 GB ali. Está ali, vazio, terreno baldio, tem ninguém utilizando. Está ali, aloquei só, com o malloc. Ah, Rido, então quer dizer que você separou um espaço de 1 GB para isso? Isso é comum? É melhor você fazer um refinamento do seu programa. Se eu estou dizendo aqui que ele gasta 1 GB só desse jeito livre, é melhor você trabalhar no refinamento do seu programa. Melhorar isso para alocar menos memória no smartphone dessa pessoa. Mas isso é comum. Vocês já instalaram algum jogo no computador mesmo, no desktop? E aí, tipo, vou instalar. Qual é o tamanho do jogo? Ele é de 5 GB, o tamanho ali compactado. Mas quando você vai instalar, ele diz que ele cresce. Ele aumenta, ele precisa de pelo menos 25 GB. Meu Deus, ele estava ali com 5 GB. Quando eu cliquei 2 vezes em executar, ele virou 25. É isso aí, ó. Utilização dessa memória. Até mesmo na memória RAM ele faz isso, ele aloca isso. Então, o malloc ele serve para você alocar esse espaço em memória. O ponteiro void pode ser atribuído a qualquer tipo de ponteiro via typecast. Se não houver uma memória suficiente para alocar a memória requisitada, a função malloc retorna um ponteiro nulo. Ou seja, quando você cria, o typecast é automático, ele cria isso, ele separa aquele espaçozinho e cria isso. E aí, se por acaso ele não conseguir, ele retorna um ponteiro nulo. E aí, se o programa daquela pessoa diz não foi possível reservar aquele espaço de memória porque retornou nulo, teve um retorno nulo, resultado, o programa tem que encerrar. Deu falha. E aí o programa se encerra. Vamos aqui nesse caso aqui, ó, alocar 1000 bytes da memória. Como é que faz isso? Tá lá, chamei o nosso P, nosso P aí, disse que ele vai ser tipo caractere, e aí estou chamando a função malloc com 1000 bytes. O númerozinho que você coloca ali dentro da função malloc é em bytes. Chamei 1000 bytes, quero reservar 1000 bytes. Em outro exemplo aqui, quero alocar espaço para 50 inteiros. Eu chamo 50 sizeOf int. Então, ou seja, eu digo que o tamanho de um inteiro, sizeOf int, o tamanho de um inteiro multiplicado por 50. Um inteiro ele pega 4 bytes, então é 50 vezes 4. Eu quero modificar isso, não quero mais inteiro não, eu quero float. Então coloca ali aquela mesma coisa, 50 multiplicado sizeOf, float. E assim eu vou estar reservando esse espaço de memória. É por isso que eu falei para vocês, é bem provável que vocês vão utilizar, vocês vão ver uma função como a malloc quando vocês já estiverem habilidosos, trabalhando já em uma empresa. Porque isso aqui, utilizado nos nossos programas que a gente está fazendo aqui, praticamente não se usa. Operador sizeOf, retorna o número dos bytes de um dado do tipo int, float ou child. Já viu o operador sizeOf, já fiz isso com vocês em outros exemplos. Então, chamando sizeOf, ele vai chamar o tamanho aquela estrutura que tem ali dentro. É caractere? É int? Ele vai retornar.
O caractere retorna 1 byte. O int, 4 bytes. Float, 4 bytes. O struct, 8 bytes. Então ele retorna isso para você com esse tamanho. E aí você pode armazenar pela malloc aquele tamanho já exato para o tipo de memória que você vai utilizar naquele momento. Ela é perfeita, ó, nesse último aqui, ó, chamando o struct, que é a estrutura que o chefão daquele jogo que eu dei o exemplo, que ele está precisando para armazenar seus dados, as várias variáveis, os vetores que ele precisou utilizar, está dentro daquela estrutura que eu criei. Então, por esse motivo, imagine só se você tivesse que armazenar dentro da memória RAM, variável por variável, quando esse chefão aparece. O tamanho do código de vocês. Não, eu coloquei tudo isso dentro do struct. Então, eu só chamo o struct ali, ó, struct ponto. Acabou. Armazenei o tamanho da minha estrutura do jeito que eu queria. Então, como eu disse, ó, chamei aqui sizeOf_int, então é 50, multiplicado pelo int ali, que o int armazena 4, então eu estou armazenando em memória 200 bytes. Se não houver memória suficiente para alocar a memória requisitada, a função malloc retorna um ponteiro nulo. Aqui um exemplo, tá? Esse exemplo, mas é como eu disse, para nós não é bem visual nesses programas simples. Mas eu tenho aqui, nesse programa bem simples aqui, a alocação de memória. Se por acaso ele não conseguir fazer, não tiver em espaço memória esse 5, ou seja, 5 vezes o tamanho do int, o int é 4. Se não tiver lá na memória 20 bytes, não tem 20 bytes em memória, ele vai entrar dentro desse if aí e dizer que a memória é insuficiente. E aí vocês já devem ter aparecido para vocês, tipo, você está tentando instalar no seu computador que já tem uns 10 anos de vida, já, a carreira já longa, você vai tentar instalar nele um programa como Photoshop 2022. Não vai caber, gente, não vai rodar isso, ele não tem placa, não tem nada. Vai faltar o quê? Memória. Isso sem contar outros quesitos como processador, mas vai faltar memória. Quando você pedir, porque ele vai pedir o malloc, ó. O próprio Photoshop ele pede, eu quero uma reserva logo de 2, 3 GB de memória aqui para mim, para eu poder trabalhar livre. Você já deve ter visto nos requisitos de programa. Para funcionar o tal sistema, ele precisa de tanto de memória RAM livre. Ele já aloca aquilo dali, é dele e acabou. Imagine o Windows trabalhando se ele já não tivesse o espaço já de memória reservada, o malloc dele, porque se fosse dizer toda hora um programa entrava no espaço de memória do Windows e aí dava a tela azul toda hora. Então ele precisa de um espaço reservado. E aí esse nosso programinha aqui em tela, ele vê isso. Se por acaso tiver os 20 bytes, aí ele reserva esse espaço ali já de memória na nossa memória RAM. Outra função que a gente pode encontrar é a calloc. A calloc serve para alocar memória, mas possui um protótipo um pouco diferente. Então ela também é uma função de alocar memória? Sim, vamos ver um pouquinho que ela tem de diferença aqui. A gente vê aqui, no caso, eu posso sair definindo o tamanho ali, o espaço que eu posso designar na memória, num tipo, ou até mesmo do tamanho. Vamos ver aqui, funcionalidade. Basicamente, a função calloc faz o mesmo que a função malloc. A diferença é que agora passamos a quantidade de posições a serem alocadas e o tamanho do tipo de dado alocado com parâmetros distintos. Ou seja, eu preciso dizer o tamanho e o tipo. Eu posso definir com mais dados? Posso. Então eu chamo a calloc. Se eu tiver mais dados aí, eu posso fazer desse jeito. Então são dois caminhos para fazer a reserva aí de memória. Tá aí um exemplo, utilizando agora a calloc. Eu faço a chamativa, vocês percebem que na chamativa aqui da calloc é basicamente a mesma coisa, 50, sizeOf_int, ou seja, da mesma forma que a gente fez lá na multiplicação, utilizando a malloc. As duas são muito idênticas, a gente utiliza das duas aí. Normalmente a mais utilizada é a malloc, mas existem as duas dentro da biblioteca. São caminhos diferentes, ferramentas diferentes para serem utilizadas. Realloc. A função realloc serve para, o nomezinho sempre dá a dica, gente. Realocar memória.
e tem esse seguinte protótipo. Está lá o protótipo. Vamos entender o que ela faz. A função modifica o tamanho da memória previamente alocada e é apontada por o tal do ponteiro ali, no nosso caso o PTR, ele é apontada pelo ponteiro, para que aquele especificado ali dentro do novo espaço. Ou seja, eu fiz uma malloc lá e disse que o espaço era 20. Reservei 20. Utilizando a realloc, se nesse int num eu estiver dizendo que é 10, ele vai estar fazendo essa realocação. O valor de num pode ser maior ou menor que o original, então eu vou estar realocando. E de que serve isso? Vamos pensar que você começou, vamos pensar naquele joguinho lá, que eu disse que era de 1,5 GB o pré-requisito, mas quando cheguei no chefão, toda vez era 2,5. Eu preciso ficar todo o tempo forçando a memória do celular, fazendo com que ele esquente, gaste mais energia? Não, eu tenho uma saída. Eu faço o seguinte, o nosso programa começa, o programa é iniciado, e aí quando está próximo do chefão, ele vai abre aquela tela de load do chefão entrar, eu chamo a malloc e digo, malloc, eu quero que você ocupe 2 GB, não, ele já estava com 1,5, né, gente? Ele já estava com 1,5, então eu quero que você malloc 1 GB. Ele vai lá em 1 GB da memória RAM. Lá naquela condição aqui, ele faz 1 GB. Se ele conseguiu alocar, ele deu memória suficiente, ele passa. Se não deu, o que acontece? Erro e o nosso programa fecha. Você não tem memória e vai deixar o nosso cliente insatisfeito. A realloc, ela vai ser utilizada depois que a gente passou do chefão. Foi lá, alocou 1 GB a mais, estou com 2,5 GB utilizando. E aí chegou lá na frente, o nosso chefão foi derrotado e o sistema não precisa mais ficar alocando 2,5 GB, não é isso? Esquentando, gastando energia do nosso smartphone. Tem que voltar para 1,5, não é isso? Não tem que retornar para 1,5? Como é que eu retorno, Rildo? Já está alocado 2,5. Realloc. Aí você usa o realloc para retirar aquele 1 GB e o computador, o seu smartphone, volta a gastar somente 1,5 GB de memória, gastando menos energia daquele celular. O pessoal de Santa Cruz aí tá falando aí que é muito fácil de aprender. Ainda bem, gente, ainda bem, mas isso aqui precisa de experimentação. Vocês têm que fazer mesmo vários exercícios. E é como eu estou dizendo, essas funções aqui da memória, essas funções de alocação dinâmica, essas que eu estou mostrando, elas têm usos específicos em momentos específicos. Por isso que eu estou trazendo nesse exemplo do tal joguinho. Então é bem específico, você está utilizando lá na frente esse programa aí, você está utilizando lá na frente tal programa, e aí acontece isso. Ó, o Hugo está dizendo aí que aconteceu já com ele essa coisa de fechar. Eu imagino que tenha sido fechar o programa, que acontece mesmo. E aí esse tipo de falha, vamos pensar que eu estivesse querendo utilizar a realloc, que nem eu falei aí no exemplo, aonde passei do chefão e aí ele realoca e diminui o gasto de memória do seu smartphone. O grande problema é que toda vez que eu cheguei ali no chefão, estava funcionando, eu consigo chegar até o chefão, consigo chegar até o último chefe daquela fase. Quando chega lá, o malloc vem e diz, eu quero mais 1 GB. E aí, o meu celular estava rodando tranquilamente, cheguei naquela fase, travou, ó. Não consigo passar. Aí vem aquelas reclamações que a gente vê naqueles fóruns. Toda vez que eu chego na fase final aqui do jogo, o meu computador trava. Sempre que eu chego, tento fazer tal fase do meu jogo, trava. Sempre que eu tento abrir os filtros do Photoshop, meu computador trava. O que é isso? É a utilização do malloc. Porque ele deixa você utilizar ali, mas quando chega para utilizar aquele filtro, aquele chefão, quando você chega naquela fase, ele vai te pedir mais memória e aí você não tem. A melhor regra que eu deixaria em um programa como esse, como no caso desse joguinho, seria o seguinte: quando tentasse pegar aquela memória a mais e não fosse possível, ao invés de dar um erro e fechar tudo, apareceria uma mensagem dizendo memória insuficiente no sistema.
Apareceria a mensagem assim. Lá no Photoshop, fui utilizar o filtro e não deu certo. Memória insuficiente. Aí vai aparecer esses erros aí. Então tá aí na nossa tela a utilização do Realloc. Tá, iniciei ali criando pelo malloc. Ocupei o espaço. E aí depois de ocupado eu posso diminuir o meu array. Ó. Vocês estão vendo ali que eu estou diminuindo o nosso P ali, size of, tamanho int, 3 vezes size of int. Eu estou diminuindo. Ele era lá no começo do tamanho 5, diminuir para 3. Da mesma forma que eu posso também aumentar. Aumentei a alocação. Esse tipo de dado, você vendo que está alocando mais espaço, menos espaço, o compilador que a gente está utilizando, o CodeBlocks, para isso, o Móvel C, ele não mostra esse uso de memória não. Se você estivesse utilizando um programa maior, tipo o VS Code, o Visual Studio, ele mostraria isso aí. Então, se vocês estiverem utilizando, quem aí conseguiu instalar, quem quiser fazer essa experimentação em um programa mais evoluído, mais profissional, como no caso o NetBeans, aí sim ele vai mostrar esse uso de memória. É por isso que eu falei para vocês, olha, a gente vai utilizar o Móvel C, o CodeBlock, porque ele é fácil nas nossas máquinas, uma máquina bem simples consegue utilizar. É um programa fácil, mas no dia que vocês estiverem profissional, estiverem na área, com certeza vocês não vão ficar com CodeBlock. Eu tenho a certeza absoluta. Vocês vão passar para um VS Code, vocês vão passar para um NetBeans, porque ele te dá muito mais dados. Ele te mostra o que realmente está acontecendo, até mesmo na memória do seu programa. Imagine você com o CodeBlocks que não mostra algo como a memória, você tentar usar esse programa bem. Se vocês colocarem esse programa, executarem isso lá no CodeBlock, não vai ser visual. A gente não vai realmente ver isso aí acontecendo. Apesar de ter um print ali mostrando quanto de memória está sendo gasto, mas não tem ali dentro de um monitor, dentro de algo no nosso programa para mostrar isso. Observação sobre o Realloc. Se o ponteiro for nulo, aloca o num, aquele que vai ser o número que vai ter lá para você fazer a mudança, ele devolve um ponteiro igual, ou seja, se está nulo, o ponteiro era de tamanho nulo, e eu estou tentando fazer alguma mudança, ele pode retornar o mesmo igual, o nulo, ele vai voltar da mesma forma. Se não é zero, a memória apontada pelo ponteiro, ela é liberada. Então não precisava fazer uma realocação. É zero. Se é zero ou nulo, o que eu vou realocar ali? Não preciso. Eu tenho que criar, eu tenho que usar um malloc. Eu estou utilizando o realloc de forma errada. Estou querendo realocar o zero. Estou querendo realocar, mudar um espaço de memória que nem existe. Então está errado. Se não houver memória suficiente para a alocação, um ponteiro nulo é devolvido. É a regra do ponteiro nulo. E o bloco original é deixado inalterado, ou seja, ele não deixa mudar. Utilizei o Realloc para fazer aquela mudança. O meu chefão chegou 1,5 GB para 2,5 GB. Não tem memória, ele retorna o nosso ponteiro como nulo, o zero, ele volta o zero, e aí vai aparecer a mensagem que você não consegue entrar no chefão, você não consegue enfrentar o chefão por falta de memória. Obrigando você a comprar um outro celular, né? E aí tem a Free. A Free, a gente já, meio pelo nome, a gente já está entendendo o que ela serve. Diferente das variáveis definidas durante a escrita do programa, as variáveis alocadas dinamicamente não são liberadas automaticamente pelo programa. Quando alocamos memória dinamicamente, é necessário que a gente libere quando ela não for mais necessária. Para isso, existe a função free. Então, quer dizer o quê? Fui lá, criei pela malloc um espaço de memória. Utilizei o Realloc para fazer a mudança de tamanho. Fechei o programa. O que acontece quando a gente fecha o programa? Está liberada a memória. Não, você utilizou o malloc. Não está liberado. Fica reservado. E aí, ficou um espaço de memória ali sendo gasto? Ficou, está ali, um espaço reservado. Meu computador está ali, está sendo utilizado, usando a memória, mas aquele espaço está lá, uma plaquinha dizendo reservado para o joguinho. Mas o jogo não está aberto naquele momento. O que no final, se for utilizar malloc, lembrem disso, no dia que vocês forem profissionais, no dia que vocês estiverem trabalhando lá na Nintendo, estiverem lá fazendo jogos lá na Nintendo, lembre-se disso. Vai fechar o programa, vai encerrar o programa e utilizou,
a malloc, uma realloc, a calloc, não esqueça de chamar a free para liberar a memória. Senão o computador, o console, smartphone daquela pessoa, ficará mais lento. Quer ver quem sofre muito com esse problema? Eu não sei se a galerinha aí tem esse console aí, mas eu acredito que já tenha ter visto ou jogado, ou até tenha mesmo. O Xbox. O Xbox, ele tem esse problema aqui, principalmente com a função free. Ah, mas espera aí, os jogos do Xbox é feito em que linguagem? Eu não já falei para vocês que é feito na linguagem C? Feito na linguagem C, os jogos, o sistema operacional que tem ali é da Windows, é linguagem C, ou seja, cheio da linguagem C. E uma falha recorrente, principalmente até mais ou menos o Xbox, a versão One, ela tem justamente esse problema com a liberação de espaço e memória, o free. Você está ali, de vez em quando você joga um jogo e outro, e fica armazenado, ele fica ocupando pela malloc espaço e memória. Resultado, com o passar do tempo, você é obrigado a retirar o seu console da tomada para ele limpar a memória, porque está tudo armazenado. Mas eu não estou jogando mais aquele jogo. Não importa. Ele utilizou o malloc e está lá a plaquinha dizendo reservado para o GTA V. Não estou jogando ele, mas não importa, está ali reservado. E por que ele faz isso? Será que esses desenvolvedores da Microsoft são tão bobinhos que não sabem utilizar a função free? É porque eles fazem isso justamente para deixar aquele espaço reservado para que quando você retorne a jogar aquele jogo, ele já tenha os espaços reservados e ele abra de uma forma mais rápida. Então, se você já está ali, eu estou numa vibe de tô zerando o GTA V. Aí você sai do videogame, sai ali do console, fechou, e aí um novo dia chegou, você liga o seu videogame e já vai direto para o GTA. Ele iniciou bem mais rápido. Nossa, dessa vez ele não demorou tanto quanto da outra vez para carregar o jogo. Por quê? Porque já estava na memória. A própria Microsoft, nos seus desenvolvedores, eles tentam não utilizar a free para esses jogos. E a free ela utiliza quando? Eles gostam de utilizar da seguinte forma. Você tem um jogo aberto, tá lá o GTA. Aí você vai abrir outro. Eu vou utilizar agora o Call of Duty. Quando você abrir o Call of Duty, ele vai fazer uma busca na memória, encontrar se tem outro jogo que usou a malloc e reservou aquilo, e aí ele vai utilizar a função free para apagar aquele espaço. E aí ele vai iniciar um novo jogo, no caso aí o Call of Duty, e quando você pensa, não, eu quero jogar GTA mesmo, aí o GTA vai ter que fazer a mesma coisa para limpar a memória. E aí vai demorar mais. Isso é bom por um lado. Se você continuar, todo dia você liga, eu quero jogar esse jogo até zerar ele, eu estou nessa daí de jogar todo dia esse mesmo jogo, ele abre mais rápido. Mas o problema é que fica um espaço de memória ali sendo gasto. Para mim, eu vejo isso como uma problemática. Tá? Uma problemática se você joga diversos jogos. Mas isso aí é questão de desenvolvedores lá dentro da Microsoft. É um exemplo bem prático aí da função free. Então, a função free da alocação dinâmica, assim para liberar a memória, basta passar um parâmetro para a função free, o ponteiro que aponta para o início da memória a ser desalocada. Como o programa sabe quantos bytes devem ser liberados? Quando se aloca a memória, o programa guarda o número de bytes alocados numa tabela de alocação interna. Então a função free naturalmente aponta para o endereço inicial daquele registro, daquele espaço de memória que está reservado. Ele aponta para ali, vê quanto que foi reservado nessa tabela de alocação e vai lá e libera esse espaço como um todo. Uma forma comum de liberar espaço, a gente vê, é justamente reiniciando. Por isso que eu disse, o Xbox, muitas vezes a pessoa, para limpar a memória, que vários outros pequenos programas ficam ocupando, utilizando o malloc, você tira da tomada. O teu computador, o Windows 10, também é dono disso. Vocês já perceberam que o Windows 10 ele sempre fica meio que um modo de hibernação, e o computador com o tempo parece que vai ficando lento, por isso, vez e outra, uma vez por mês, vai ali e desligue ele mesmo de forma completa. Vai lá e manda desligar de forma completa mesmo o teu Windows. Assim, limpa toda a memória do teu Windows. E aí, retira esse espaço alocado pela malloc. Está aí o exemplo de uma free sendo chamada. Qual é a diferença? Está lá no início, malloc,
guardei o espaço de memória, vou encerrar. Última coisa que eu faço antes do nosso retorno, antes do exit, chamei ali a função free, apontando para aquele ponteiro que foi o ponteiro que reservou o espaço da memória e liberando aquele espaço de memória. Então, sempre que você estiver fazendo um programa em linguagem C, que seja algo profissional, eu estou trabalhando mesmo para criar um jogo, para criar um sistema que vai trabalhar junto a um console como o Xbox. Encerrou o programa, utiliza a função free para liberar a memória. Mas o meu cliente pode utilizar outras vezes, mas se o seu programa, digamos que você está fazendo ali dentro para o Xbox, uma aplicação de som, uma aplicação para tocar músicas, a pessoa não vai ficar utilizando o Xbox todo dia para tocar música. Então, de bom grado, você coloca lá no final do teu programa a função free para liberar a memória, porque senão ele vai começar a reclamar, olha, toda vez que eu utilizo o programa feito aí pelo Rildo, toda vez que eu utilizo ele, o meu Xbox fica lento. Sempre ele fica lento. Eu só volto a funcionar de forma normal quando eu reinicio ele de forma total, eu tiro ele da tomada. E aí ele fica livre. Então, no caso, utiliza aí a tal função free para encerrar todo e qualquer programa dentro do uso da linguagem C como um todo. E o da função free, essa função de liberação de memória reservada, só tem para a linguagem C, é muito utilizada dentro da linguagem C. Mas em diversas outras linguagens vocês verão funções parecidas com essa. Então, entendendo a função free aqui, entendeu para os diversos programas. Turminha, vamos para aquele nosso intervalo de 3 minutinhos e a gente já retorna.